O cajado possui um profundo significado espiritual que vai além de ser apenas um pedaço de madeira. Em diversas tradições religiosas e espirituais, ele simboliza liderança, proteção, autoridade e a conexão direta com o divino. O cajado é um instrumento de poder espiritual, usado tanto para guiar como para defender, e é frequentemente visto nas mãos de figuras que possuem um papel de cuidado, intermediação e liderança, como pastores e profetas. O cajado no plano espiritual. Em um plano espiritual, o cajado representa muito mais do que um simples objeto material. Ele simboliza proteção e cuidado. O cajado é associado à figura do pastor, que o usa para guiar suas ovelhas e protegê-las dos perigos. Espiritualmente, o cajado representa o cuidado e a orientação de Deus para com seus filhos. Assim como um pastor usa o cajado para manter as ovelhas no caminho correto, Deus guia os seres humanos, oferecendo proteção e direção. Autoridade e poder divino. O cajado simboliza a autoridade espiritual. Moisés, por exemplo, recebeu um cajado de Deus, e ele foi utilizado para realizar milagres e mostrar o poder divino, como na abertura do Mar Vermelho, Êxodo 2:16 da tarde. O cajado de Moisés era um canal pelo qual a vontade divina se manifestava, sendo um símbolo tangível do poder de Deus. Orientação espiritual. O cajado também simboliza o papel de guia espiritual. Um líder espiritual usa seu cajado simbólico para orientar aqueles que estão sob sua responsabilidade, mostrando o caminho certo, tal como os pastores guiam suas ovelhas. No nível mais elevado, isso reflete a maneira como Deus, ou a sabedoria divina, guia as almas humanas no caminho da iluminação e salvação. Símbolo de fé e dependência em Deus. O cajado pode ser visto como uma representação da dependência de Deus. Pastores e profetas carregavam cajados, não apenas como ferramentas de trabalho, mas como sinais de sua confiança em Deus para liderar, proteger e prover. O ato de segurar um cajado é também um ato de fé, de se apoiar em Deus em todas as circunstâncias. O cajado do pastor de ovelhas. O cajado do pastor de ovelhas é uma imagem poderosa nas Escrituras, simbolizando o cuidado e a proteção de Deus para com o seu povo. Em Salmos 23:4, é dito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Neste contexto, o cajado representa o conforto e a segurança que Deus oferece ao guiar seu povo através das dificuldades da vida. O pastor cuida de suas ovelhas, mantém-nas em segurança e as defende de predadores, o que reflete o papel de Deus como guardião e protetor de suas criaturas. O cajado de Moisés. O cajado de Moisés é um símbolo de poder divino e liderança espiritual. Quando Moisés estava diante de Deus, o cajado foi transformado em uma ferramenta para operar milagres. Ele usou o cajado para trazer as pragas ao Egito, dividir o Mar Vermelho, e até mesmo para trazer água da rocha para saciar a sede do povo no deserto, Êxodo 17:6. O cajado, neste contexto, não era apenas um instrumento, mas o meio pelo qual o poder de Deus se manifestava na terra. Através do cajado de Moisés, o poder de Deus se torna visível e tangível. Ele representa a autoridade que vem de Deus para operar mudanças no mundo físico e espiritual. O ato de levantar o cajado e ver as águas do Mar Vermelho se dividirem é uma metáfora poderosa da maneira como a fé e a obediência podem abrir caminhos aparentemente impossíveis. Conexão com o divino. O cajado, no contexto espiritual, está profundamente conectado ao divino de várias maneiras, canal de manifestação do poder divino. Assim como o cajado de Moisés era um meio pelo qual Deus manifestava seu poder, o cajado simboliza o instrumento através do qual a vontade divina se expressa no mundo físico. Seja na mão de um líder espiritual, um profeta, ou um pastor, o cajado representa a presença ativa de Deus entre os seres humanos. Símbolo de aliança e missão. O cajado também pode representar a aliança entre o humano e o divino, como no caso de Moisés, que recebeu o cajado como uma confirmação de seu chamado para liderar o povo de Israel. Assim, o cajado carrega o sentido de missão e propósito,
sendo um sinal de que quem o carrega tem um papel a desempenhar no plano divino. Guia e caminho espiritual. Como instrumento de guia, o cajado é um símbolo da jornada espiritual. Ele nos lembra que, assim como o pastor guia suas ovelhas por caminhos seguros, Deus guia os seres humanos através das trilhas espirituais da vida. A conexão com o divino está nesse contínuo movimento de dependência de Deus para orientação, conforto e força. O poder do cajado espiritual. O poder do cajado vai além de sua presença física. Ele é uma extensão do poder divino, capaz de transformar, proteger e realizar milagres. O cajado espiritual é, portanto, uma metáfora para a autoridade, a proteção e a liderança que vem de Deus. Ele simboliza a fé que transforma obstáculos em oportunidades, o poder de proteger os vulneráveis e a autoridade para guiar com sabedoria. Conclusão. O cajado é um símbolo espiritual profundo, representando autoridade divina, proteção e orientação espiritual. Seja nas mãos de um pastor de ovelhas, de Moisés, ou de líderes espirituais, ele conecta o mundo terreno com o poder divino, servindo como um lembrete de que Deus está sempre presente para guiar, proteger e realizar o impossível. O cajado reflete a fé e o poder de Deus, sendo um canal de sua presença ativa no mundo, tanto no físico quanto no espiritual.